Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à Escola de Cabalá do Brasil mais uma vez. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês aqui para iniciar a nossa live de hoje. Espero que todo mundo tenha entendido que ontem a gente não, né? Todo mundo estava com dificuldade técnica em virtude dos problemas da internet, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, etc, etc. Então, esta aula que a gente ia passar para vocês ontem, essa live de ontem, a gente transferiu para hoje. Hoje parece que está tudo funcionando muito bem. Então a gente vai começar hoje de uma maneira diferente, né? De uma maneira nova, com uma aula nova para vocês, tá bom? Uma abordagem para vocês hoje. Deixa eu ver aqui se eu lembro de algum recado aqui. Ah, lembrei, ainda bem que eu anotei. Quem tiver entrando hoje pela primeira vez e quiser ter acesso às duas aulas que você não conseguiu estar presente ou que você perdeu, é só mandar no direct pra gente uma mensagem lá pelo direct com o teu e-mail e dizendo eu quero as duas primeiras aulas, que a gente vai encaminhar um link dessas duas aulas para vocês, tá bom? Esse é um link de YouTube, mas ela tá privada no YouTube lá, tá não listada, que é um conteúdo que a gente resolveu por enquanto deixar ele como exclusivo antes de liberar ele no YouTube. Então, se você quiser, você manda o e-mail pra gente no direct que você vai receber as duas primeiras aulas e depois pode receber essa e as outras consequentemente. Se você já assistiu as duas primeiras aulas e também quer revisar, você também pode mandar a mensagem pelo direct que a gente encaminha para você, tá bom? Vamos lá. Pessoal, a gente falou nas duas primeiras aulas, né? Esta aqui que é esta série de 7 aulas, que são aulas obrigatórias para quem quer começar a estudar Kabbalah. Se você pretende ser um estudante de Kabbalah, se você já entendeu, ou se pelo menos se você intui de alguma maneira qual que é o grande significado da Kabbalah, essas aulas são fundamentais, porque como a gente disse na primeira e na segunda aulas, existe muita confusão em torno da Kabbalah. Na primeira aula a gente falou por que a Kabbalah era misteriosa, da salada que tinha, da mistura com coisas da nova era, da mistura com outras matérias do esoterismo. Na segunda aula a gente falou sobre o que você vai precisar abrir mão para estudar Kabbalah. Se você não assistiu essas duas aulas é importante, porque o que você pensa sobre a Kabbalah? Por que eu digo que a Kabbalah é misteriosa e por que eu digo que você tem que abrir mão? Porque como a Kabbalah não trata de nada nesse mundo, vai ser inevitável que você tenha um certo choque, um certo conflito interno, quando você começar a entender verdadeiramente para que serve a Kabbalah. E é exatamente para que serve a Kabbalah que é o tema da nossa aula de hoje, tá bom? Eu gostaria muito que vocês pensassem, a gente vai tentar dar uma olhada aí depois e tentar acompanhar e, se possível, talvez trazer alguma resposta amanhã, se a gente conseguir. Mas se você puder escrever alguma coisa agora aí nos comentários, escreve pra gente poder dar uma olhada. O que você pensa que é a Kabbalah? Para que você acha que serve? Porque como a gente já fez duas aulas, a gente está tentando ver, ter um feedback de vocês para ver como é que foi a assimilação dessas duas primeiras aulas. Mesmo que você seja novo. Mesmo que seja a primeira vez que você esteja vindo por aqui, é importante que você escreva pra gente, a gente vai acompanhar isso e na medida do possível, a gente vai incluir isso que você escreveu nas próximas aulas, seja na forma de pergunta, de resposta, seja na forma de um feedback que você deu pra gente e que a gente pode já preparar as próximas aulas já incluindo essa percepção que vocês tiveram de maneira geral, tá bom, pessoal? Então é importante você escrever aí pra gente, ok? Mas a aula de hoje vai ser para que serve a Kabbalah. Se ela é tão misteriosa, se eu tenho que abrir mão de todos os meus pressupostos, porque ela vai tratar de alguma coisa que não é física, não é desse mundo. Se a Kabbalah não trata de nada da materialidade, se a Kabbalah não trata de dinheiro, não trata de relacionamento, não trata de saúde, então para que é que eu vou estudar esse negócio se ele não vai ter nenhuma aplicação prática na minha vida? Depende de como você está se sentindo agora. Depende, na verdade, de em que estágio chegou o teu ego ou o teu desejo. Se o teu interesse é único e exclusivamente nas coisas desse mundo,
Eu acho que a Kabbalah ainda você não está no momento ainda de estudar a Kabbalah. Se você está procurando a Kabbalah para ganhar mais dinheiro, para melhorar os seus relacionamentos comerciais ou amorosos, se você está buscando mais segurança nessa vida material, a Kabbalah provavelmente não vai se encaixar muito em você, porque ela não vai falar nada desse mundo. Mas se de alguma maneira você já se sentiu, sei lá, como o Neo do Matrix ou como Harry Potter, não sei se vocês assistiram, todo mundo assistiu esses dois filmes. Nas duas histórias, o protagonista do filme é uma pessoa meio esquisita. É uma pessoa que não se enquadra direito, que vive a vida, mas sente que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que parece que ele está no exílio. Parece que ele não pertence àquele lugar, parece que ele não pertence àquela realidade, mas de alguma maneira ele está enfiado ali e não tem como sair. Se alguma sensação assim já acompanhou você, se o propósito da vida não é mais uma curiosidade, mas é uma meta para você, se você realmente quer buscar o sentido da vida, se você, tendo ou não tendo dinheiro, tendo ou não tendo um relacionamento, já entendeu que tem alguma coisa que é maior do que isso, não quer dizer que você vai abandonar a ideia de dinheiro, de relacionamento, de comer uma boa comida, de fazer uma viagem legal. Mas se você já descobriu que o sentido da vida tem que ser maior do que tudo isso que você já viu, inclusive dos outros modelos espirituais que você estudou, porque de alguma maneira eles podem ter sido positivos, mas eles não chegaram a uma conclusão final de te dar o verdadeiro sentido da vida, aí eu acho que a Kabbalah pode fazer algum sentido para você, e eu vou falar mais sobre isso no final dessa live, tá bom? A gente pode chamar aqui, ou pode começar essa aula chamando do caos à ordem. Do caos a gente já falou nas duas primeiras aulas, que é o que você precisava, né, na segunda aula, na aula anterior. Abrir mão, e na primeira, porque a Kabbalah era tão misteriosa. Mas o fato é, se você for tentar, se você for se aprofundar em estudar a Kabbalah autêntica, sem todo esse misticismo que está em volta da Kabbalah, sem esses vídeos no YouTube que aparece alguém fazendo uma oração em hebraico, né, com uma dicção perfeita do hebraico e dizendo que se você fizer aquela oração algumas vezes por dia, sua vida vai melhorar, isso aí não é Kabbalah não, pessoal. Sabe, não existe salmo para isso, salmo para aquilo. O valor dos salmos é outra coisa. O valor da Torá é outra coisa. Entender isso em profundidade é o que faz os salmos, a Torá, sagrados. Esse entendimento é uma coisa que está muito diferente, muito fora, muito longe da nossa realidade material, de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar. Pensa no seguinte. Se a gente tentasse fazer aqui uma comparação rápida, para a gente entender, afinal de contas, do que é que trata a Kabbalah, é mais ou menos como se ela fosse o manual de instrução do ser humano. Pois é. Quando você compra um celular, quando você compra um computador, quando você compra uma TV 4K, a primeira coisa que você vai ter que fazer seria ir até o manual de instrução e entender como é que aquilo funciona. Normalmente a gente não faz isso, a gente tenta ir pelo intuitivo, né? Liga o negócio e começa a fuçar. A gente só vai recorrer ao manual de instrução quando por algum motivo eu quero utilizar uma função daquele equipamento, daquele dispositivo, e eu estou percebendo que eu não consegui intuitivamente, através dos comandos lá, chegar no resultado que eu queria, ou produzir aquilo que eu pretendia. A Kabbalah vai servir exatamente para isso. Quando você já está se sentindo como Harry Potter, quando você já está percebendo que o propósito da vida, você não está alcançando ele, e começa a te acompanhar uma sensação que parece que você entrou nessa vida e vai sair dela, sem saber o que é que você veio fazer aqui, e isso começa a ser realmente relevante para você, essa é a hora de você procurar o manual do ser humano. E esse manual do ser humano chama Kabbalah. A Kabbalah vai servir para a gente como se fosse uma espécie de física do mundo espiritual. O que ela vai trazer para a gente é um conhecimento profundo de toda a estrutura da criação. Do que está por trás do pensamento de Deus ou do Criador, o que ele pretendia quando gerou o universo, quando gerou tudo que existe. Tanto a parte material quanto a parte espiritual, pois tudo vem dele. Não há nada que não tenha sido feito por ele. Ok, pessoal? Então, o que a Kabbalah vai trazer? Ela vai sistematizar para a gente, de uma maneira muito eloquente e muito lógica, como se fosse uma aula de física, toda a estrutura.
O que passava na mente do Criador, e é óbvio que quando eu estou falando aqui o que passa na mente do Criador, eu estou utilizando uma metáfora. Porque o Criador não é um homem com braço, perna, que tenha a cabeça, que tenha uma mente assim dentro de um cérebro, como a gente pensa. Mas como a gente não tem acesso a ele, a gente tem que fazer algum tipo de metáfora, emprestar um pouco as palavras do nosso mundo para poder falar ou discorrer sobre isso. Então imagina que em algum momento a fonte universal, né, a consciência universal, pretendeu, por algum motivo, gerar tudo que existe, tudo aquilo que você vê, inclusive aquilo tudo que você também não vê, aquilo que é espiritual. E quando ela cria toda essa realidade, ou todas as realidades que existem, ela tem um propósito, porque ela não faz absolutamente nada sem propósito. Todo o processo da criação, toda a estrutura, desde aquilo que é mais espiritual, mais sutil, até o nosso nível, que é o nível mais denso ou mais baixo, foi planejado, já estava presente na mente do Criador desde o início. Até porque, para ele não há tempo e nem espaço. Para ele tudo já aconteceu. Desde o Big Bang, há 14 bilhões de anos atrás, até o final dos tempos, tudo já se passou para ele. A conclusão toda da história já aconteceu na mente do Criador. E a gente está simplesmente, no nosso tempo, tentando viver isso e acreditando que a gente vive numa realidade na qual a gente consegue controlar ou produzir alguma coisa. Acontece que quando o Criador fez tudo isso, a gente pode tentar fazer uma metáfora aqui, imaginar o seguinte, é mais ou menos como um casal que resolveu ter um filho. Quando o casal resolve ter um filho, ele pretende algo com aquela criança. Né? Se eles pretendem de verdade ter um filho, o que eles vão fazer? Eles não vão simplesmente parir a criança. Antes da criança nascer, tudo tem que estar preparado para ela. Então, muito antes da criança vir a esse mundo, a mãe e o pai já começam a preparar o quarto da criança, já compram um berço, um enxoval, já começam a pensar na escola, escolher um nome, tentar imaginar como é que vai ser a relação dele com os irmãos mais velhos, se ele tem, ou se ele é o primeiro filho, se em algum momento eles pensam em ter um segundo para dar um irmão para ele, em que escola ele vai frequentar, etc, etc. Quando a criança chega, tudo já foi preparado. Quando a criança nasce, o hospital já está lá, o obstetra já está lá para fazer o parto, o anestesista já está lá para fazer o parto. Entende? Tudo já está preparado. Então, quando a criança vem no mundo, a estrutura para receber essa criança, que foi o objeto do desejo inicial dos pais, já tinha sido preparada com antecipação. Tudo aquilo que foi criado no universo, toda a estrutura que foi criada de cima até embaixo, foi criada para você, para a tua vida, para dar um sentido para a tua vida. É óbvio que falar isso ou entrar nesse assunto aqui agora, a gente não vai ter tempo para entrar em profundidade suficiente. Mas pensa que, semelhante a esse exemplo dos pais que querem ter um filho, toda a estrutura espiritual e toda a estrutura material que foi gerada pelo Criador foi feita única e exclusivamente com o objetivo de gerar um cenário para você e eu vivermos nesse mundo e exercermos a nossa vida, desenvolvermos a nossa vida e chegarmos a um determinado ponto que ele espera que a gente chegue. A natureza fixou para você e para mim um determinado ponto, um determinado norte, uma determinada origem. E é nesta origem que você vai encontrar aquilo que a gente falou na aula passada, que é aquela parte do meio do teu quebra-cabeça que faz a máquina toda funcionar, que irradia para todos os lados. E que, de alguma maneira, algumas ou muitas pessoas estão percebendo que tentam montar o quebra-cabeça de formas diferentes, mas não conseguem encontrar essas peças centrais que vão dar sentido para a figura geral. Quando o Criador gerou todo esse processo, ele pretendia te dar uma base, te dar uma estrutura para você poder desenvolver sua vida, de maneira que você descobrisse qual é o sentido da vida e qual é o significado da tua relação com ele. Quando você pensa em estudar Kabbalah, quando a gente pensa em falar para vocês do porquê que a gente vai estudar Kabbalah, e quando a gente diz que a Kabbalah não trata de nada desse mundo, ela trata exatamente dessa estrutura, do propósito da vida, de uma maneira muito profunda, mas ela nunca vai atender, ou nunca vai servir para atender um ponto específico da sua vida que de repente esteja te acomodando ou que seja algo que você almeja. Ela não vai servir para você comprar um carro novo, ou para você trocar de emprego.
Ela não vai servir para você abrir a tua empresa. Ela vai servir de maneira geral para que você entenda o significado total e amplo da vida. Quando a gente entende o significado total e amplo da vida, você entende aonde é que você foi inserido e qual é o seu papel nisso tudo. Você começa a entender um novo significado da vida. Acontece um problema nesse ponto. Enquanto você não chegou nisso, enquanto você não descobriu essa outra parte da realidade, você fica meio confuso pensando se você tem, se você deve ou não deve estudar Kabbalah. Porque, afinal de contas, esta outra parte da realidade nunca esteve presente para você. Então, por que você vai investir nisso? Você só vai investir nisso se você realmente tiver uma sensação de que você tem que ultrapassar um limite, como se você estivesse preso num labirinto e que você tivesse que sair dali de qualquer jeito. Porque você não consegue mais se acomodar com a vida do jeito que a vida é. Só que quando a gente olha para a Kabbalah, a gente não consegue entender se é verdade que ela vai dar esse sentido para a gente. Mas pensa que é mais ou menos como aconteceu com você quando você foi para a escola a primeira vez. Quando você era um toquinho, assim, pequenininho, e a tua família te matriculou na primeira escola. Você ia para a escola e não sabia direito porque você tinha que ir para lá todo dia. E assim se passaram os anos. Você foi evoluindo, você foi se graduando na escola e só depois que tudo fez sentido. Agora, não ia ser possível para tua mãe ou teu pai explicar para você como era importante ir para a escola, como era importante desenvolver uma carreira, como era importante absorver conhecimento, cultura e etc. Como aquilo era importante não só para você, mas para a sociedade da qual você faz parte. Não tem como explicar isso para você até que você passe pela escola. Então, estudar Kabbalah vai ser uma coisa mais ou menos parecida. Se você está buscando algum sentido para a sua vida, se você está entendendo que tem alguma coisa que te incomoda, que você não sabe o que é, se você quer realmente descobrir para que é que você foi criado, porque por mais que você adquira as coisas, ou por mais que você fracasse, quando tenta adquirir as coisas, você percebe que você nunca está feliz, nem quando fracassa e nem quando consegue. Se você já entendeu que a vida tem que ser alguma coisa maior do que tudo isso, mesmo que você não saiba direito aonde a Kabbalah vai te levar, é isso que tem que ser feito. É ali que vai ser o ponto de libertação. É ali que a coisa começa a mudar. Porque, na verdade, é mais ou menos como se fosse assim. A maioria das filosofias orientais vão ensinar pra gente que o grande problema da existência é um negócio chamado ego. A gente acha, de alguma maneira, que é exatamente o ego que faz com que as guerras aconteçam, com que os relacionamentos se destruam, com que as relações comerciais não sejam honestas, com que os políticos não sejam honestos e etc. Então a gente começa a estudar alguma coisa do esoterismo, principalmente no aspecto oriental, e começa a achar que você tem que combater o ego. Existem alguns outros vídeos lá no YouTube que a gente fala um pouco disso. Mas pensa comigo, mesmo que você já tenha visto esses vídeos lá. Quando você pensa em combater o seu ego, quem é que está tentando resolver o problema do ego? É o próprio ego. Então como é que o ego doente vai ser a solução para ele mesmo? Entende? Como é que eu vou combater aquilo que eu acho que é um problema em mim, se eu sou o problema? É só se fosse alguma coisa meio esquizofrênica, como se eu cindisse a minha personalidade em duas. E aí tem o ego tentando controlar o ego para ser a solução do ego. Isso não faz nenhum sentido. A Kabbalah vai dizer pra gente que é mais ou menos como se fosse assim, imagina uma bolinha preta e uma bolinha branca. Imagina que você é a bolinha preta e você tem que se tornar a bolinha branca. Se você é a bolinha preta que tem que virar a bolinha branca, você tem que fazer uma espécie de processo de inversão. E nunca um processo de destruição ou contenção da bolinha preta. Se você conter ou se você destruir a bolinha preta, ela nunca vai atingir o objetivo dela, que é se tornar uma bolinha branca. Eu estou falando de um processo de inversão porque quando a gente for estudar Kabbalah, é exatamente isso que a gente vai ver. O ego, segundo a Kabbalah, não tem que ser reprimido. O ego não tem que ser controlado, o ego não tem que ser destruído, porque a destruição do ego é a destruição da pessoa. Ao contrário, o ego tem que ser desenvolvido até o limite máximo. Assim como uma criança que nasce, se torna uma criança um pouquinho maior, começa a brincar com os brinquedos, vai para a escolinha, se torna um adolescente, começa a namorar, se torna um adulto e etc.
Se o seu ego não passar por esse processo de desenvolvimento, ele não vai chegar no ponto crítico onde ele tem que fazer uma virada para uma outra coisa. É mais ou menos como aquela história que todo mundo conhece, que já está batida pra caramba, da lagarta. Se a lagarta não comer e não engordar o suficiente, ela não pode se tornar uma borboleta. A lagarta precisa comer, 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 crescer, crescer, crescer até se tornar uma borboleta. Se a semente não morre quando cai na terra, a semente não se torna numa árvore que vai produzir frutos e outras sementes. O que tem que acontecer com o seu ego é que ele se desenvolva etapa por etapa, até que aquela bolinha preta que era inicialmente se torne uma bolinha branca. Agora, tem um outro segredo na Kabbalah que a gente vai ensinar isso mais detalhadamente nos cursos de Kabbalah. Quando a bolinha preta se torna a bolinha branca, na verdade, ela não sai de uma posição e passa para outra. Ela não deixa de ser a bolinha preta e passa a ser uma bolinha branca. Quando acontece esse processo de inversão, na verdade o que acontece é que quando ela chega no estágio de bolinha branca, ela é simultaneamente a bolinha branca e a bolinha preta. O que vai acontecer para poder inverter essa bolinha branca em preta é um processo de adição e não um processo só de transformação. A transformação verdadeira vai acontecer quando ela for acrescida de um outro elemento que vai tornar ela numa outra coisa. Da mesma maneira que a estrutura da sua personalidade. Somos aqui hoje todas pessoas adultas. Mas dentro de cada um de nós tem toda a nossa história passada, tem a nossa adolescência e a nossa infância. E o resultado do adulto que eu sou hoje é a consequência imediata e direta da criança e do adolescente que eu fui no passado. Isso vai ser dado para mim por acréscimo. Esta bolinha preta precisa se desenvolver, receber um acréscimo e se tornar uma bolinha branca. Mas para isso acontecer, quando esse acréscimo chega, ela entra numa espécie de colapso. Porque para ela receber esse novo elemento, é um elemento totalmente oposto à natureza inicial da bolinha preta. Ela não tem condição de se aproximar e de receber esse elemento oposto até que ela se desenvolva para isso. Mas mesmo no momento que ela se desenvolve, vai ser um momento crítico para ela, porque ela vai ter que entrar numa espécie de colapso. Sem esse colapso, vai ter energia o suficiente para poder fazer esse processo de inversão. Um outro exemplo que a gente pode dar aqui, para tentar adiantar um pouquinho, é mais ou menos como uma criança no ventre da mãe. Imagina, quando a mãe concebe um filho, a criança começa a se desenvolver ali no útero e tudo deve ser imenso no início, quando você tem só um pequeno grupo de células. Mas à medida que essas células vão se desenvolvendo, o que vai acontecendo é que aquele ser dentro do útero vai se tornando cada vez mais complexo, cada vez maior em tamanho, e ao mesmo tempo, o útero enorme vai se tornando cada vez mais inadequado e cada vez mais estreito, cada vez mais apertado. O grande ponto crítico acontece antes do parto é quando a criança vira de ponta cabeça para poder nascer, porque ela não cabe mais no útero da mãe. E é exatamente por ter se desenvolvido até esse ponto máximo, aonde o universo dela não interessa mais para ela, o universo dela já se tornou alguma coisa que a incomoda, e ela também está incomodando este universo, é que ela está pronta para ir para a etapa seguinte num outro mundo. Isso acontecer, para a criança nascer, para a mãe parir a criança, e para a bolinha preta se tornar uma bolinha branca, ela precisa inverter o processo dela, como se fosse uma virada. Acontece que se eu for tentar imaginar, se a gente for tentar fazer uma metáfora aqui com a bolinha é um objeto redondo. E tudo que é redondo tem 360 graus. Pensa que hoje você vive a vida como se você fosse uma espécie de saci, com uma perna só. Pensa que hoje você vive só a metade da realidade. Imagina que hoje você conhece só 180 graus, só meia volta desse círculo. O Criador gerou todo o universo para te dar uma experiência para que você conheça o círculo completo, 360 graus. Mas para conhecer e viver o círculo completo em 360 graus, você não pode perder os primeiros 180. Você não pode cancelar os primeiros 180. Você não pode anular ou controlar os primeiros 180. Você tem que deixar que a curvatura vá se desenvolvendo até atingir o nível de 180 graus e depois entrar num outro estágio
para poder fazer os outros 180. Só quando isso acontecer, você vai ser um círculo perfeito. Antes disso, não. E saiba, o valor de toda essa experiência é a experiência da totalidade, do verdadeiro sentido da vida. E quando a gente começa a ter essa sensação de que a vida parece que não está fazendo mais sentido, não importa se eu tenho sucesso ou se eu tenho fracasso, mesmo quando eu consigo ter sucesso, eu começo a perceber que isso parece que não me preenche mais, é porque já está nascendo dentro de você, já está acontecendo dentro de você as primeiras contrações de um parto espiritual. E é para isso que a Kabbalah vai existir, para te dar esse sentido da vida. Sem esse processo de colapso ou de inversão, onde você vai virar tudo de ponta cabeça para poder nascer, a Kabbalah não vai fazer sentido, a vida não vai fazer sentido. Estudar Kabbalah é isso. Dentro disso tudo, ou para a gente agora já caminhar para a finalização da live de hoje, eu quero dizer para vocês o seguinte: na primeira aula a gente disse como a Kabbalah era confusa, como ela era misteriosa. Na segunda a gente falou que você vai ter que abrir mão, né? Que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que romper com os seus pressupostos, você vai ter que aceitar coisas que de repente para você vão parecer coisas esquisitas e estranhas, porque você vai estar estudando algo que vai te dar uma abertura quase que para uma outra dimensão. E isso a gente não está acostumado de alguma maneira. E à medida em que isso vai se tornando natural para você, você vai fazer esse processo de inversão dessa aula de hoje. Agora, para isso tudo acontecer, você tem que estar realmente com desejo que isso aconteça. Você realmente tem que estar afim, vamos dizer assim. Para isso tudo acontecer, você tem que ter chegado num ponto de amadurecimento espiritual que vai te dar a energia e a coragem suficiente para poder fazer esse processo de inversão. Senão vai virar só mais um estudo intelectual, só mais um processo de elucubração, só mais um conjunto de coisas que você vai acrescentar à salada toda da confusão da Idade Moderna. Porque você já estudou tarô, você já estudou numerologia, você já fez viagem astral, ou pelo menos já leu sobre viagem astral, talvez tenha conseguido algumas vezes, mas o fato é que tudo isso continua sendo dentro dos aspectos da vida material. Para você poder fazer realmente esta transcendência do ego, você tem que ter chegado num determinado ponto. E a Kabbalah vai ser exatamente para as pessoas que chegaram nesse determinado ponto. E esse ponto, ou para quem é que a Kabbalah verdadeiramente vai servir, é o nosso tema da aula de amanhã. Tá bom? Espero que tenha sido legal, ou pelo menos instrutivo, ou na pior das hipóteses, que tenha sido ao menos divertido, que tenha valido o tempo de vocês hoje. Quero muito vê-los todos amanhã, quero muito que vocês estejam com a gente amanhã. Como eu disse no começo, quem quiser manda pra gente no direct uma mensagem dizendo que você quer o link para as 2 primeiras aulas. Quem quiser para essa aula também, quem pode mandar dizer que você quer todas as aulas, a gente vai pegar quem pediu e vai encaminhar para vocês. Só que essa aula, como eu estou fazendo agora, ainda tem um processo de edição, tem que subir lá no YouTube, então ela não vai estar hoje. Mas a gente já pode encaminhar as 2 primeiras para vocês. Não esquece de escrever-se aí no comentário, não sei se você já escreveu ou não, o que é que você pensava a respeito da Kabbalah, o que você espera da Kabbalah, porque é a partir disso que a gente consegue estruturar as próximas aulas de maneira a conversar com vocês de uma forma mais eficaz, de uma maneira mais eficiente, mais direta, de acordo com aquilo que vocês estão pensando, com aquilo que vocês estão desejando. Tá bom? Muito obrigado e eu espero que vocês entendam e gostem e se interessem pelo estudo da Kabbalah. Mesmo que seja como uma criança que no começo vai para a escola para tomar lanche e para brincar com os amigos. Mas o que você vai descobrir no final da jornada é algo que você não podia nem imaginar no começo, nos primeiros dias da escolinha, quando você ficava mexendo com massinha e montando quebra-cabeça e sujando a mão de tinta. Tá bom, pessoal? Obrigado, boa noite e até mais.